Olá, bom dia! O Sergipe Rural está no ar. Confira os destaques desta edição. Assistência técnica. Instituto Tecnológico e de Pesquisa do Estado de Sergipe vai ao sertão do estado para orientar donos de queijarias sobre a importância sanitária do processamento do leite e boas práticas da fabricação dos produtos. Variedade produtiva. Depois de investir no cultivo da uva em plena região sertaneja, produtor de Canindé de São Francisco agora aposta na produção das mudas e também no plantio da amora. Avaliação andrológica. Vamos mostrar a importância dos exames que devem ser feitos nos bovinos selecionados pelo produtor durante a reprodução. Força cooperativa. 640 famílias de 32 associações se unem para gerar emprego e renda através do beneficiamento da mandioca. E ainda, em entrevista à repórter Patrícia Dantas, o pesquisador da Embrapa, Marcos Cruz, fala sobre a expedição científica que percorreu os estados de Sergipe e Alagoas para ver de perto a atual situação do Rio São Francisco. Essas são as nossas manchetes, então fique com a gente, porque o Sergipe Rural já está no ar. E a gente começa esta edição informando que no município de Nossa Senhora da Glória, no Alto Sertão do Estado, o Instituto Tecnológico e de Pesquisa de Sergipe tem fornecido assistência técnica à cadeia leiteira. E o foco da vez são as fábricas de queijo. E o objetivo? A melhoria contínua do processamento e boas práticas na produção. A reportagem é de Patrícia Dantas e Kelvin Nixon. O laticínio Lacbon é um negócio de família que começou há mais de 10 anos. Aqui são fabricados queijo coalho e mussarela, além de manteiga. São cerca de 9 mil litros de leite por dia beneficiados aqui. E a produção é vendida a atravessadores que comercializam os produtos. A estrutura organizada da queijaria pouco lembra um passado não muito distante, quando seu Quequel iniciou. Aqui nesse local que a gente estamos aqui agora, era uma olariazinha, né? Aquela fabriquetazinha bem sujinha, como diz o povo, como tem muitas por aí. Então eu resolvi melhorar pelo seguinte: começou o pessoal da vigilância visitando e eu descobrindo que aquilo não estava certo, né? Mas a gente trabalhando sem condições, eu fui melhorando, fui ajeitando, comecei devagarzinho, de recurso próprio, não tive empréstimo de banco. Aí comecei devagarinho, fazendo algumas coisas, né? E passei aqui 3 anos construindo, até que eu consegui mudar para esse novo prédio. Por aqui, os processos hoje seguem um padrão. Funcionários são treinados continuamente e a estrutura vem passando por mudanças para se adequar a padrões exigidos por lei. Para fazer essas alterações no processo industrial, Bruna, filha de seu Quequel, é quem está à frente dos processos que buscam melhorias. A qualidade do produto mudou bastante, né? Porque devido a essas análises, a gente consta qual é o leite que está bom, qual é que não está, né? O rendimento da gente mudou bastante, tanto lucrativo quanto o controle que a gente tem, né, também. E assim, a gente junto com eles, a gente vai melhorar bastante. Os avanços no laticínio fazem parte de um trabalho de assistência do projeto RedeTec Sergipe, que tem o objetivo de apoiar o desenvolvimento tecnológico de micro, pequenas e médias empresas, tornando-as mais competitivas no mercado. No caso das queijarias, o ITPS fornece orientação desde a estrutura do estabelecimento, passando pelo manejo dos alimentos até a comercialização deles. O Manual de Boas Práticas, ele abrange vários procedimentos operacionais, né? Depende muito do tamanho do laticínio da empresa. Então, no caso dela, foram 8 procedimentos. Alguns deles são de higienização de equipamentos, manejo de resíduos, análise da matéria-prima, que a principal matéria-prima do laticínio é o leite. Então, isso tudo fez com que ela ajudasse e os colaboradores também melhorassem na produção do produto acabado. A RedeTec Sergipe começou suas atividades de atendimento tecnológico a empresas sergipanas no início de 2016, com a meta de atender 130 indústrias, sendo 65 delas no setor de alimentos. Os atendimentos envolvem as modalidades de adequação para o mercado interno, adequação para o mercado externo e a gestão da produção. A gente sempre teve uma imagem muito ruim
dos laticínios do interior com muita mosca, né, com pouco cuidado no aspecto de higiene. E esse projeto RedeTech, que é um projeto que, com recurso do governo federal, através do FINEP e do governo estadual, esse projeto visa exatamente dar competitividade a esses laticínios. Porque senão, com o nível de exigências sanitárias que existem hoje, né, eles seriam fatalmente fadados a fecharem, né, como muitos fecharam. Então, esse projeto visa ajudar a esses empreendimentos a adotarem práticas sanitárias aceitáveis, né, dentro das normas vigentes e torná-los competitivos. Além disso, o ITPS cuida de todas as análises necessárias ao processo industrial, desde a potabilidade da água, qualidade dos produtos, até o controle de produção. O ITPS, com seus técnicos, faz um acompanhamento sistemático disso aí, visando que essa prática, ao final desses 6 meses, ela esteja incorporada ao dia a dia, né? Esse laticínios, por exemplo, aqui, ele jamais esquecerá, né, da adoção das práticas que aqui foram colocadas e trabalhadas conjuntamente com eles. E chegou a hora das notícias da meteorologia. E olha, você que mora no interior do estado, eu já vou adiantar. Vamos ter mais uma semana de tempo abafado e temperaturas elevadas em todas as regiões. Confira no mapa a previsão do tempo. O sol forte vai predominar na última semana de novembro em Sergipe. Na região litorânea, o tempo fica abafado no sábado e no domingo, e a sensação de calor é ainda maior. Na segunda e na terça, o dia fica parcialmente nublado, com possibilidade de chuva rápida em parte do agreste sergipano. No sertão do estado, o tempo segue firme e sem previsão de chuva. Na quarta, quinta e sexta, a sensação de calor aumenta ainda mais com a chegada de uma nova massa de ar quente. A temperatura durante a semana deve variar entre 23 e 35 graus. No município de Telha, a temperatura deve chegar aos 33 graus, 34 em Itabaiana e 35 graus em Malhada dos Bois. A seguir, a gente destaca a importância da avaliação andrológica durante o manejo reprodutivo dos bovinos. E ainda, depois do sucesso no cultivo da uva, agricultor de Canindé aposta agora na produção de mudas e no plantio da amora. É depois do intervalo. O Sergipe Rural volta já. Já estamos de volta e desta vez a gente viaja até o Alto Sertão do estado para conhecer a nova aposta de um agricultor de Canindé de São Francisco. Há 3 anos ele investiu no cultivo da uva e agora o novo foco é a produção de mudas e no plantio da amora. A reportagem é de Lícia Moura e Jorge Henrique. Essa já é a 3ª safra de uvas que este produtor colhe. E apesar de vistosas e saudáveis, esta safra não é tão boa como as últimas 2. A produtividade desta vez foi reduzida. As 2 últimas safras de uva tivemos aproximadamente 3.600 quilos e nessa 3ª safra teremos uma produção um pouco menor. Nós teremos aproximadamente 2.000 quilos até o final da safra. E por que isso aconteceu? O que foi feito de errado? Talvez tenha faltado um pouco de administração da minha própria parte com relação à parte nutricional. Tivemos as informações técnicas, as recomendações técnicas, mas faltou um pouco de descuido quanto à administração, à nutrição dessa planta. Mas seu Levi é homem de visão e aposta alto no trabalho do campo. Com o apoio da Embrapa e da Cohidro, ele agora também está produzindo mudas de uvas. É no porta-enxerto que ele coleta o material para fazer o enraizamento de novas plantas. A enxertia de mesa ou garfagem em topo de fenda cheia são nomes dados a esse tipo de mudas, que para a confecção basta um estilete e fita adesiva transparente. É tudo muito simples. Depois de juntar os 2 talos, é só pôr num saquinho com terra. A produção de mudas ainda é muito recente. São só 2 meses dedicados a esse trabalho. Das 130 mudas produzidas aqui, apenas essas 30 se desenvolveram e estão prontas para o plantio. Quando você começa a preparar essas mudas, confeccionar essas mudas, é normal que não haja um pegamento 100%. Então, como é pela primeira vez que a gente está fazendo, apesar de já ter passado uma semana lá em Petrolina fazendo um treinamento, isso é normal. A gente espera que na próxima atividade que a gente venha desenvolver, a gente tenha um pegamento bem maior.
Essa muda que estamos desenvolvendo foi uma ideia da própria Embrapa junto com a Coidro, que nos trouxe essa muda, porque é uma muda que vai ter uma aceitação melhor no mercado, é uma uva Vitória, certo? Uma uva sem caroço, e certamente nós iremos ter uma venda melhor, certo? Uma aceitação melhor no mercado. Porque a outra uva que estamos produzindo, parte dela, que é a uva Isabel, outra parte é a uva Violeta, tem duas finalidades, mesa e vinho. E essa uva que estamos desenvolvendo agora é uma uva que vai ficar adaptada à região, sendo desenvolvida a muda no local e, consequentemente, teremos um mercado melhor para ela. A produção de mudas não é a única inovação no semiárido. Outra aposta do produtor é o cultivo de amoras. São 50 pés divididos em 2 espécies da fruta. Esse plantio é só um experimento, mas a ideia é colocar no mercado essa nova cultura produzida no Alto Sertão sergipano. Iniciamos com goiaba, hoje a Embrapa trouxe uva, estamos já em fase de produção, terceira safra, e agora com essa pequena quantidade de amoras, na ideia de diversificar. E dando certo essa produção melhor dizendo, de amora, como eu estava dizendo, nós iremos colocar para outros produtores também, para que tenhamos próximo ano a quantidade satisfatória de produção de amora e oferecer no mercado local e buscar um mercado em escala também. Cada novidade que chega, cada fase da cultura que ela desabrocha com uma arquitetura diferente, uma florada, né, um seguramento de fruto, isso vai gratificando a gente e também a gente com empenho, né, de técnico, vendo o que a gente pode melhorar ainda mais. De 29 a 2 de dezembro vai ser realizada no município de Porto da Folha, lá no Alto Sertão, a Festa Cabra, também conhecida como Festa da Cabra Leiteira. O evento, que vai acontecer no Parque das Cabras, vai contar com torneio leiteiro e exposição de caprinos e ovinos. Então não esqueça, de 29 a 2 de dezembro, Porto da Folha espera você de braços abertos com a Festa Cabra. Todos convidados. Agora a gente muda de assunto para falar sobre avaliação andrológica. A medida preventiva é fundamental durante a fase que antecede o manejo reprodutivo dos bovinos. Podemos dizer que é uma espécie de bateria de exames. Veja os detalhes na reportagem. A ultrassonografia não é a do útero de uma fêmea, e sim da bolsa escrotal de um bovino macho. O exame faz parte da avaliação andrológica, que serve para avaliar a aptidão para a reprodução do animal. A importância de fazer o exame andrológico, né, nos bovinos e nos ruminantes de forma geral é a gente ter a possibilidade de predeterminar a capacidade fecundante desse indivíduo. Então a gente vai fazer uma avaliação, né, clínica e laboratorial. Clínica no aspecto que, se esse animal tem condição de estar fazendo as coberturas, né, principalmente a campo, que é o mais utilizado, e a parte laboratorial, onde a gente vai coletar o sêmen para poder fazer a análise, né, do espermograma. E aí com isso predizer a capacidade fecundante desse animal, né? Tanto na condição dele realizar a monta, como na condição também dos espermatozoides estarem conseguindo realizar a fertilização, né, na fêmea. A avaliação andrológica é feita em partes. O primeiro exame clínico é o manual. No exame manual é importante porque a gente vai observar, né, condições morfológicas do testículo, da bolsa escrotal, do prepúcio e do pênis desse animal, que são órgãos, né, do aparelho reprodutor que são fundamentais para que todo o processo de reprodução ocorra de forma satisfatória, que esses animais tenham capacidade fecundante. Então a avaliação da palpação, a gente avalia, né, a dimensão desse testículo, a gente avalia a consistência desse testículo, se esse animal apresenta alguma sensibilidade testicular, né, a mobilidade do testículo, observa se ele tem alguma alteração, né, nessa característica testicular, do prepúcio, enfim. Então é importante se fazer essa avaliação, temperatura, e muitas vezes se tiver alguma alteração, né, alguma patologia, você já tem a possibilidade de perceber através dessa avaliação, através da palpação. Seguido da ultrassonografia. A ultrassonografia ela vem salientar algumas informações que você observa já na palpação, como alguns quadros patológicos de neoplasias, de inflamações do testículo, inflamação do epidídimo, tá? Muitas vezes, né, uma orquite, que é a inflamação testicular, pode estar relacionada a uma outra patologia, que é a brucelose, que é uma patologia já de um cunho, né, mais preocupante. Então é importante para a gente avaliar o que foi feito também na avaliação da palpação, a gente consegue ver através de imagem e ter uma maior
precisão, né, na afirmativa do que esse animal pode estar apresentando ou não. A avaliação andrológica fornece um leque de informações, como temperatura, frequência cardíaca, respiratória e outras patologias. Inicialmente a gente vai fazer essa avaliação mais geral, né? Observar se esse animal principalmente tem uma boa locomoção, porque ele vai precisar se locomover a pasto, né, para cobrir essas fêmeas. Então observar se ele tem essa boa locomoção. Depois a gente vai confinar esse animal num tronco de contenção para poder fazer essas avaliações, né, mais in situ, né, mais no animal. Então fazendo essas palpações, ultrassonografia, e aí a gente parte o quê? Para uma parte de coleta de sêmen, onde a gente vai coletar o ejaculado desse animal para processar, né, no laboratório e avaliar, fazer uma série de avaliações desse ejaculado que vai predizer essa capacidade fecundante desses espermatozoides. Além de obter informações da qualidade do sêmen, os exames também atestam a aptidão de monta do animal. Não adianta ter um animal de boa qualidade espermática, mas ele não conseguir fazer a monta, né, natural. E também não adianta ter um touro que faça uma boa condição de monta natural, mas não tem uma boa qualidade espermática. Então são as duas coisas que têm que estar bem associadas para que a gente tenha um sucesso no final. Em instantes, vamos mostrar o sucesso de integrantes de associações que se uniram para gerar emprego e renda com o beneficiamento da mandioca. E ainda, pesquisador da Embrapa fala sobre o resultado da expedição científica realizada em Sergipe e Alagoas para verificar a atual situação do Rio São Francisco. Não saia daí, a gente volta já. Uma cooperativa do Alto Sertão Sergipano uniu 32 associações para gerar emprego e renda para 640 famílias, através do beneficiamento da cultura da mandioca, mais conhecida como macaxeira. Veja. Esse tubérculo é uma cultura cultivada nos 4 cantos do Brasil. Na região Nordeste é conhecida como macaxeira. Já nas outras regiões do país é chamada de mandioca. O fato é que a mandioca ou macaxeira tem sido fonte de renda de mais de 600 famílias do assentamento Jacaré-Curituba. Nesta cooperativa funciona mais de 30 associações. A Unituba é uma delas. Composta por 12 cooperadas, a mulherada aqui se une para beneficiar o produto e aumentar o faturamento. Todo o trabalho é dividido em etapas. Chegou o período de tirar a macaxeira, a gente vai até a roça do produtor, tira a macaxeira dele e traz até a fábrica para fazer o processamento. A gente tem a primeira etapa, que é a etapa que elas estão fazendo aqui agora, que é onde elas vão tirar toda a casca da macaxeira e o que a gente chama de neguinho, que é aquele estalinho que fica na macaxeira. Terminando esse processo aqui, elas vão para o segundo processo, que é onde vai começar a parte de lavar, enxugar, pesar, empacotar e embalar ela a vácuo. Aqui é onde acontece a etapa final. A macaxeira é embalada a vácuo em pacotes de 1 e 5 quilos. Esse pacote menor de 1 quilo é vendido no comércio de varejo. Já este outro, com os 5 quilos, tem destino às escolas e os hotéis de Aracaju. Em Aracaju a gente está levando 3 mil quilos por quinzena. E lá a gente tem 32 pontos, entre restaurantes, hotéis, todos em Aracaju, escolas em Aracaju. Em Alagoas, a gente faz por quinzena também. Lá a gente está levando 2.500 quilos para Alagoas. Lá a gente tem 18 pontos. Já para o Afonso, a gente tem apenas um representante. A gente entrega a ele e ele faz a distribuição. Os pontos que ele tem de distribuição lá está em 18. Pontos lá em Paulo Afonso. Lá ele pega por semana. Então, tem semana que ele pede 500 quilos, 800 quilos, 1.000 quilos. Vai de acordo com o pedido também dos clientes dele. Então, eles fazem um pedido a ele e ele pede até a gente. Então, tá essa quantidade por semana. Entre 500, 800, 1.000 quilos, não tem quantidade certa. Pediu, a gente processa e manda para ele. Enquanto aguarda o dia das entregas, as macaxeiras são armazenadas numa central frigorífica e nessas condições a validade é de 90 dias. Para as entregas, a associação conta com a parceria da Cooperativa de Produção Agroindustrial e Comercialização. A parceria da Copac, ela
justamente para a questão da comercialização, né? Comercialização e distribuição da macaxeira. Então a gente cuida da parte de logística e de distribuição, não só nos pontos que a gente tem de comercialização em Aracaju, Santana de Ipanema e Paulo Afonso, mas também com as entregas que a gente tem com a questão do PENAI, né? O Programa de Institucional do Governo Federal. As 12 mulheres dão conta de 13 a 15 mil toneladas de macaxeira por mês. E o desejo em comum entre elas é que essa produtividade cresça cada vez mais. Afinal, é desse trabalho que elas tiram a renda. Apresenta meu sustento. E mais alguma coisa. Coisa boa para a vida da pessoa, assim. Tudo de bom, né? É onde melhorou mais a minha situação, né? Como meu marido estava doente tudo e não podia trabalhar, eu vim para cá. Como eu estou sobrevivendo, à custa da cooperativa deles, né? Estou gostando, tenho um emprego, tudo para mim, né? E está indo mais ou menos, está tudo bem. Uma expedição de barco pelo Velho Chico, promovida pela Universidade Federal de Alagoas, reuniu pesquisadores de Sergipe e do estado vizinho para fazer um retrato fiel da situação do Rio São Francisco. A missão trouxe o mais completo levantamento de dados científicos da área em toda a história. Um vídeo e um livro serão produzidos com material da expedição. A repórter Patrícia Dantas conversou sobre o assunto com o pesquisador da Embrapa, Marcos Cruz. Acompanhe. No mês de outubro, pesquisadores da Embrapa participaram de uma missão científica na região do Baixo São Francisco, entre os estados de Sergipe e Alagoas. Marcos Cruz participou dessa expedição e nos conta agora como é que tudo aconteceu. Marcos, qual foi o objetivo dessa missão? O que ela pretende trazer de informações? Obrigado pela chance de poder falar um pouco sobre o nosso querido Rio São Francisco, né? Essa expedição ela teve como objetivo tentar organizar em uma única base de informações diversas informações do caráter de qualidade da água do Rio São Francisco, dos peixes que estão lá, que espécies que estão, que espécies que não estão mais no Baixo São Francisco, né, que é o foco nosso aqui de ação da Embrapa Tabuleiros Costeiros, né? Também com relação às populações ribeirinhas, que atividades que elas desenvolvem naquela região, né? Como que elas estão, qual é o conhecimento delas sobre a situação do rio que a gente vem percebendo ao longo do tempo aí, por diversas razões que a gente vai falar um pouco aqui ao longo dessa entrevista, né? Vem tendo seus problemas, né? Relacionados à escassez hídrica, à própria poluição, né? A diversas outras atividades e retirada de matas ciliares, erosão no rio, né? O surgimento de muitas ilhas ao longo de seu curso, né? Então essa expedição buscou levantar o máximo de informações possíveis num intervalo de tempo que a gente tinha disponível, né? Aí a Embrapa entrou como uma parceira da Universidade Federal de Alagoas, né? E organizar isso de forma a tentar buscar que isso se torne um programa frequente, né? Um programa permanente mesmo de monitoramento e acompanhamento da situação do Rio São Francisco. Falando em programa permanente, essa foi talvez a expedição mais completa para buscar informações sobre o Rio São Francisco, não é? Sim, foi uma das mais completas, porque nós tínhamos um bom suporte em termos de tecnologia, né? Nós entramos com sondas multiparamétricas, que são equipamentos que nos permitem, em tempo real, avaliar qual é a qualidade daquela água por meio de alguns parâmetros importantes, né, como a salinidade, por exemplo, né, que é um dos parâmetros que vem preocupando a população ribeirinha, porque nós temos o avanço da cunha salina, né, das águas do oceano para dentro do leito do Rio São Francisco em decorrência da redução das suas vazões ao longo dos últimos anos, né? Qual foi o papel de vocês? Foram duas pessoas, dois pesquisadores. Você é doutor em recursos hídricos. Também teve uma outra pessoa. Me fale do papel de vocês durante essa expedição. Bom, a nossa participação ela teve duas frentes bem importantes, né? A primeira, a gente entrou na parte de monitoramento realmente da qualidade das águas, né? Então foram coletadas diversas amostras de água que estão sendo processadas em laboratório, diversos parâmetros. Fizemos medições com esses equipamentos, né? Como eu já falei, de diversos parâmetros também, né? A expedição ela iniciou na cidade de Traipu, né, do lado alagoano, e foi até Piaçabuçu, né? Então percorremos um trecho bem grande, né, onde um outro colega, que é o Carlos Alberto, que é o pesquisador também aqui da Embrapa, né,
ele avaliou a parte dos peixes, né? Então, por exemplo, foram feitas coletas de diversos espécimes, análise de vários parâmetros relacionados à fisiologia, né, dos peixes, né, como a existência de metais pesados, por exemplo. Isso está sendo analisado agora com as amostras trazidas para o nosso laboratório aqui da Embrapa. Além da Embrapa, quem foram os parceiros dessa missão científica, digamos assim? A coordenação da expedição é da Universidade Federal de Alagoas, né, por meio do SECA, né, do professor Emerson Soares, né, mas contou com várias instituições, né? Além da Embrapa, nós tínhamos apoio da Emater, local lá em Alagoas, né? Também do Ministério da Ciência e Tecnologia, que cedeu o barco robótico, né? Que é até interessante também comentarmos que o barco Iracema, um barco desenvolvido no âmbito do Ministério da Ciência e Tecnologia, que permite um mapeamento, por exemplo, da superfície de leito do rio, né? Então é possível, por meio desse barco, nós sabermos onde que estão se formando bancos de sedimentos, por exemplo, ao longo do rio, né? É possível, por meio desse barco também, nós obtermos parâmetros meteorológicos, né? Parâmetros de qualidade de água também. Então foi uma parceria bem importante também a participação do barco Iracema nessa expedição. Gente, obrigado. É um super trabalho que vai refletir realmente no futuro do Velho Chico. Marcelo, é com você. E o Sergipe Rural de hoje termina aqui, mas você pode ajudar na produção do próximo programa. É só enviar e-mail para sergiperural@perip.se.gov.br ou através do WhatsApp do programa. Anote aí o número 99894-6691. Obrigado por sua companhia e até o nosso próximo encontro.